Como um celular roubado aqui no Brasil pode, em questão de semanas, reaparecer do outro lado do mundo? Parece exagero, mas não é. Por trás de um simples furto, existe uma engrenagem complexa, que mistura crime urbano, falhas tecnológicas, rotas internacionais, interesses econômicos e decisões políticas globais. Você vai descobrir como esses aparelhos somem das mãos das vítimas, passam por redes de receptação, cruzam oceanos, driblam bloqueios e acabam inseridos em cadeias industriais altamente sofisticadas, mudando completamente a forma como enxergamos um crime. Em meio ao vai e vem apressado das cidades brasileiras, existe uma prática que virou rotina: o roubo de celulares. Trata-se de uma epidemia urbana, algo que cresce junto com as metrópoles e se infiltra no cotidiano dos trabalhadores. Dados consolidados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que, ano após ano, o país registra centenas de milhares de roubos e furtos de aparelhos, mesmo quando há pequenas oscilações de queda. Estados mais populosos concentram os maiores números, e São Paulo se destaca de forma preocupante, com uma média que transforma minutos em estatística e cidadãos em alvos recorrentes. O impacto não é apenas financeiro, mas emocional, social e até profissional, já que o celular virou carteira, agenda e identidade digital ao mesmo tempo. Esse cenário não surgiu do nada. Desde a popularização dos smartphones, ainda na primeira década dos anos 2000, o aparelho passou a concentrar valor econômico e simbólico, tornando-se um objeto desejado por quem vê nele dinheiro rápido. Em cidades marcadas por desigualdade histórica e crescimento urbano acelerado, o crime encontrou terreno fértil. Especialistas em segurança pública apontam que o problema vai além do ato individual do roubo, revelando falhas estruturais, oportunidades logísticas e mercados paralelos bem organizados. Cada celular roubado carrega uma história de alguém, e também o primeiro passo de uma jornada que quase nunca termina no mesmo bairro onde começou. Nem todo roubo começa com gritos ou armas apontadas. Às vezes, ele acontece no silêncio de um empurrão bem calculado. Nas grandes cidades brasileiras, os crimes envolvendo celulares seguem roteiros conhecidos. Há os roubos diretos, com ameaça ou violência, muitas vezes praticados por duplas em motocicletas que surgem e desaparecem em segundos. Também existem ações mais específicas, como a chamada gangue do quebra-vidro, que age em semáforos e vias congestionadas, quebrando o vidro do carro e levando o aparelho antes que a vítima consiga reagir. Esses métodos se espalharam a partir dos anos 2010, acompanhando o aumento do uso do celular em espaços públicos. Do outro lado, estão os furtos discretos, quase invisíveis, comuns em ônibus lotados, vagões de metrô e grandes eventos. O criminoso não precisa correr nem ameaçar. Basta conhecer o fluxo das pessoas e ter mãos rápidas. Pesquisas de secretarias estaduais de segurança mostram que boa parte das vítimas só percebe a perda minutos depois, quando o ladrão já está longe. Essa variedade de abordagens revela algo importante. Não se trata de improviso, mas de adaptação ao ambiente urbano e ao comportamento das pessoas. Cada método é escolhido como quem seleciona a melhor ferramenta para o trabalho. E uma vez com o celular em mãos, o crime muda de fase, deixando a rua para trás e entrando em um jogo muito maior. Depois do susto, vem a corrida contra o tempo. E cada minuto conta. Nos últimos anos, surgiram ferramentas pensadas justamente para interromper a vida útil do celular roubado. Um exemplo é o Celular Seguro, iniciativa do governo federal que permite ao usuário bloquear rapidamente o aparelho, o número na operadora e aplicativos vinculados, tudo a partir de outro dispositivo. O bloqueio pelo código IMEI, padrão internacional criado ainda no fim do século passado, também é essencial para dificultar a revenda no mercado formal. Essas medidas não impedem o crime em si, mas reduzem drasticamente o valor do aparelho para quem o roubou. Paralelamente, operações das polícias civis estaduais têm mostrado que parte desses celulares ainda pode ser recuperada. Apreensões em lojas irregulares e feiras clandestinas revelam pilhas de aparelhos, muitos já resetados, aguardando novo destino.
Autoridades reforçam que o boletim de ocorrência continua sendo peça-chave, especialmente quando inclui o e-mail associado ao sistema do celular, o que ajuda na identificação posterior. No setor privado, seguros específicos para smartphones ganharam espaço. Ainda assim, mesmo com bloqueios e rastreamentos ativos, alguns aparelhos parecem ignorar todas essas barreiras. Foi o que aconteceu com Edrian Santos, morador de São Paulo, que teve o celular furtado durante um trajeto comum de metrô, em um daqueles momentos em que ninguém imagina virar estatística. Ele seguiu o manual, bloqueou o aparelho e registrou ocorrência. Semanas depois, ao acessar a função de localização, veio o choque. O mapa apontava para a China. O celular realmente havia cruzado o oceano. O caso ganhou repercussão justamente por mostrar de forma concreta algo que até então parecia apenas teoria. Como se não bastasse a surpresa, Edrian passou a receber mensagens em inglês, supostamente enviadas pelo fabricante do aparelho. O tom era urgente, quase convincente, pedindo que ele desbloqueasse o celular remotamente para verificação de segurança. Especialistas em crimes digitais explicam que esse tipo de golpe é comum e faz parte da mesma engrenagem. Sem acesso ao sistema, o aparelho vale pouco. Desbloqueado, vira ouro. O episódio expôs não só a dimensão internacional do problema, mas também como as vítimas continuam sendo alvo mesmo depois do furto. Quando o celular deixa a rua, ele entra em rota. E não é uma rota simples. Investigações conduzidas pela Polícia Federal indicam que muitos aparelhos roubados não seguem direto para a Ásia. Antes, fazem escalas estratégicas, especialmente em países da África Ocidental, como o Senegal. Esses locais funcionam como entrepostos, pontos de triagem onde os celulares são reunidos, testados e redistribuídos. O envio costuma ocorrer misturado a cargas legais, dentro de contêineres que atravessam portos movimentados. Não é algo novo. Desde o século passado, rotas ilegais usam o mesmo princípio do contrabando tradicional, só que agora com tecnologia no bolso. Nesse percurso, algo curioso acontece. Bloqueios feitos no Brasil muitas vezes perdem eficácia quando o aparelho cruza fronteiras. Sistemas pensados para funcionar em âmbito nacional esbarram em limitações técnicas e jurídicas fora do país. Assim, um celular inutilizável em São Paulo pode voltar a funcionar em outro continente, seja para uso direto ou para revenda. Relatórios policiais e análises de mercado mostram que esse apagão de controle transforma o crime local em negócio internacional, conectando pequenos furtos a cadeias globais. É como se o aparelho ganhasse um novo passaporte ao sair do país. E, em muitos casos, esse passaporte tem um destino bem específico, guiado por interesses industriais muito claros. Quando esses celulares finalmente chegam à China, eles não são vistos como aparelhos perdidos, mas como matéria-prima valiosa. Desde o fim do século XX, o país se consolidou como o grande coração da indústria eletrônica global, concentrando fábricas, centros de desmontagem e cadeias de reciclagem altamente especializadas. Um smartphone comum carrega pequenas quantidades de ouro, prata, cobre, cobalto e outros metais estratégicos, essenciais para baterias e circuitos. Mesmo bloqueado, ele ainda vale dinheiro quando desmontado. Especialistas em economia industrial comparam esse processo a uma mineração urbana, em que o minério vem do lixo eletrônico espalhado pelo mundo. Além disso, regiões administrativas como Hong Kong funcionam historicamente como portas de entrada comerciais, facilitando a circulação de mercadorias e componentes. Relatórios de organizações internacionais apontam que boa parte dos celulares usados vendidos globalmente passam por hubs asiáticos antes de ganharem nova vida. Para a indústria, pouco importa a origem do aparelho. O que conta é o que pode ser reaproveitado. Assim, um celular roubado em uma esquina brasileira pode terminar diluído em centenas de novos produtos, invisível e irreconhecível. A partir daqui, a história deixa o chão das fábricas e entra no território dos sistemas digitais. Técnicas como o spoofing permitem enganar serviços de localização, fazendo um celular mentir sobre onde está, como se vestisse um disfarce eletrônico.
Some a isso o fato de que muitos sistemas de rastreamento dependem de servidores, acordos internacionais e cooperação entre empresas e governos. Na prática, quando um aparelho cruza certas fronteiras, ele entra em redes que não conversam plenamente com o resto do mundo. A própria estrutura da internet chinesa, isolada por firewalls e regras próprias, cria um ambiente onde sinais se perdem e controles externos enfraquecem. Há ainda o fator geopolítico que pesa mais do que parece. Regiões como Hong Kong operam como zonas híbridas, misturando sistemas jurídicos, tecnológicos e comerciais distintos. Isso dificulta a padronização de bloqueios globais e favorece brechas exploradas por redes criminosas. Especialistas em cibersegurança afirmam que não se trata de uma falha isolada, mas do resultado de um mundo hiperconectado, porém fragmentado. No fim das contas, o celular não desaparece por mágica. Ele simplesmente atravessa camadas de tecnologia e política onde nossas ferramentas atuais já não alcançam. E quando isso acontece, o crime fecha seu ciclo, pronto para recomeçar em outro lugar.